Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um grande dia de crescimento. Seja muito bem-vindo, você vencedor, vencedora, você que foi chamado para fazer um dia excepcional, sim. Hoje é o grande dia de nós avançarmos. Escreve aí no comentário. Hoje é um grande dia, sim. Hoje é um grande dia. Hoje nós vamos fazer um dia excepcional, nós vamos fazer um dia maravilhoso. Hoje nós vamos fazer um dia daqueles que você vai dizer assim: nossa, que dia memorável é o dia de hoje. Então já chega curtindo, comentando e compartilhando essa nossa live com outras pessoas, para que outras pessoas sejam acrescentadas também. E essa pedra na coroa seja acrescentada na sua coroa também. Por quê? Porque você pode pensar assim: mas eu só vou estar enviando essa mensagem para outras pessoas. Não tem por que eu ser recompensado. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra diz que aquele que se preocupa com o pobre é recompensado. Como assim, Rafa, com o pobre? É porque aquele que está sendo improdutivo, aquele que não está produzindo, aquele que não está avançando, ele precisa ser ajudado de fato. E ele, quando é ajudado, você é recompensado. E ainda diz mais que a alma generosa prosperará. E você que faz isso com generosidade no coração pode ter certeza que tem grandes recompensas para você, para sua família, para seus projetos, seus empreendimentos, para o seu dia a dia, para a sua caminhada, e você vai fazer uma caminhada suave e leve. Então bora, escreve aí no comentário assim: Mateus 25. Hoje tem uma parábola tremenda aqui para nós compartilharmos, tá certo? Diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. E, tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, abre para nós. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Uau! Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E eu digo para você, ele está muito próximo de vir. Ele está muito próximo de voltar. Rafa, eu já ouvi falar muito a respeito disso, mas, poxa, ele demora. É verdade, tem muitas pessoas que têm pensado e agido dessa forma, ele demora. E por conta disso não tem se preparado, ele demora. E por conta disso as pessoas não têm conseguido enxergar
Essa vinda, ele demora. Muitas pessoas já estão dormindo, sim, muitas pessoas já estão dormindo, mas Rafa, como assim dormir um sono profundo? Pode ser dormindo, porque muitas pessoas que estão amarguradas na vida, elas não querem nem sequer viver essa vida e preferem passar o dia inteiro numa cama de tão ruim que a vida delas está, não querem acordar. Então perceba uma coisa aqui que eu vou te ensinar agora. Se você está vivendo em cima de uma cama, é porque a sua vida está muito ruim. A vida está tão ruim que você não quer acordar. Entenda, porque às vezes você tem um sono muito pesado e não consegue aproveitar o dia que foi feito para você. Por quê? Porque a vida está tão pesada, tão destruída, tão acabada, que você simplesmente queria dormir e não acordar mais. Mas entenda que há um caminho, há uma esperança para você. Entenda que você pode e deve experimentar aquilo que ele projetou para você. Basta que você queira. Não é uma particularidade para mim ou para poucas pessoas, não, muito pelo contrário. Está disponível para todos, mas nem todos querem pegar, nem todos querem acessar. Mas você querendo, você acessando, essa maravilha do reino, ela está disponível para você. Então pegue, é seu. Rafa, só preciso disso? Sim. Sim. Olha que coisa interessante aqui. Você acessa isso tudo pelo sangue de Jesus Cristo, você crendo no que ele fez no seu lugar. Só isso, Rafa. Sim, só isso. Eu aceito o que Jesus fez por mim. Você pode dizer isso? É isso. E você vai acessar a salvação que foi dada para você pela graça de Deus. Você entende? E a paz, a alegria, o gozo de Deus vai invadir o seu coração e vai tirar tudo aquilo que está pesando dentro de você, para que você tenha uma vida abundante, uma vida cheia de alegria, uma vida de paz. Porque Ele é a própria alegria, então a alegria vai morar dentro de você. A alegria vai invadir seu coração. Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Só isso, Rafa. Nossa, como isso é precioso. É tudo isso e não só isso. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Preste atenção aqui. Preste atenção. Vai fazer a diferença na sua vida de uma forma absurda. Está escrito. E para você viver uma vida cada vez de um desfrute maior, acesse o reino. E como assim, Rafa? Para você acessar o reino, é só você continuar sendo obediente àquilo que brada dentro do seu coração. Deus fala com você aqui, ó, no íntimo do seu coração, Ele dá todo o direcionamento que você precisa fazer. É isso, é ser obediente, é viver uma vida de relacionamento, de comunhão com Ele, de intimidade, de bate-papo, de conversa, de alegria, de desfrute. Todos os dias, sim, só o dia de hoje. Mas e amanhã? Não, amanhã, quando chegar amanhã, também vai ser hoje. Então é só hoje que você precisa se preocupar. Aí a pessoa fica se preocupada com o dia de amanhã, gera crise de ansiedade e tudo mais. Não, relaxa, deixa o de amanhã para amanhã. E o de hoje você tem hoje. Hoje é o que você precisa se preocupar e fazer acontecer no dia de hoje. Por isso você tem aqui essa parábola das 10 virgens. 10 na numerologia bíblica significa o quê? Significa responsabilidade. Então escreve aí, ó, 10 igual a responsabilidade. Ontem eu falei sobre o 8. 8 significa exponencialidade. Então coloca aí 8 igual a exponencial. E 10 igual a responsabilidade. Perceba uma coisa aqui, ó, para você e para mim. Dessas 10 virgens, 5 loucas, em outras traduções, e 5 prudentes, sábias. Observe uma coisa, todas 10 dormiram. E qual é a grande diferença entre os dois grupos, Rafa?
A grande diferença não é como elas chegaram, mas é como elas terminaram quando o noivo chegou. Porque era um casamento que não tinha dia nem hora marcado. Só o noivo sabia. Olha que doideira. Só o noivo sabia o dia e a hora que aconteceu o casamento. E as 10 virgens que estavam lá, elas sabiam do casamento. Sabiam que precisavam ter azeite suficiente nas suas lâmpadas. Para quê? Para ficar acesas quando o noivo chegasse, para estarem brilhando quando o noivo chegasse, para demonstrar o que? A sua atenção para com o noivo. E o noivo, diz aqui na parábola, ele demorava para chegar. Peraí, mas como elas sabiam que o noivo demorava para chegar se ele não falou o dia nem a hora? Então, para o noivo, ele estava no tempo certo. Estava alinhado, estava tudo certinho, mas para as noivas, muitas delas estavam demorando. E por estar demorando, entre aspas, é lógico, o que aconteceu? Todas dormiram. Então preste atenção, que hora ou outra você pode acabar dormindo, seja por um sono profundo, sono da morte, ou seja por um afastamento, por um distanciamento, por um esfriamento, por alguma coisa que de repente você não esteja fazendo. Lembra que eu falei ontem das parábolas dos talentos? Da execução, da obediência, aquilo que ele propõe para você fazer a dobra da dobra? Pois é, de repente você não está obedecendo. Aí o que acontece? Sono. Mas entenda que ainda é hora de voltar, então volta e só seja obediente. Só seja obediente naquilo que ele propõe para você fazer. Lembra que eu falei ainda há pouco? Tenha um relacionamento diário. Tenha atenção com ele. Seja você a pessoa que está ali, atenta para o que ele quer. Só segue obedecendo, segue compartilhando, segue semeando, segue fazendo aquilo que ele propõe no seu coração. Seja na sua casa, seja no seu empreendimento, seja no seu emprego, seja na escola, seja na universidade, seja num passeio, seja numa viagem. Onde você for, seja obediente. Aproveite toda a oportunidade que aparecer para você compartilhar aquilo que realmente vale a pena, que é o reino, e viver as maravilhas que ele tem para você. Cara, isso aqui é tremendo, presta atenção nisso aqui, ó. Uma vida de relacionamento, de intimidade é o que ele quer com você. E você só precisa desfrutar daquilo que de tudo aquilo que ele projetou para você e para sua família. Lembra lá do Éden? Ele fez tudo e depois colocou você. Para quê? Para você desfrutar, para você aproveitar com ele. Não teve trabalho nenhum para você. E isso foi reconquistado com Jesus Cristo. Então as coisas precisam ser realinhadas, eu entendo. Só vai seguindo aquilo que ele brada no teu coração. Faz isso, deixa de fazer aquilo, agora é por aqui, não, bora, segue em frente. Não, opa, segura um pouquinho. Igual o GPS, igual o Waze. Ele diz para onde você deve dobrar. E aí? Você não dobra? Lá na frente da BO. Aí entra num congestionamento, entra numa situação terrível, de repente em um acidente lá, e o GPS te levava por outro canto, por quê? Para você evitar aquela situação terrível. Assim é o Espírito Santo para mim e para a tua vida. Ele vai sempre querer te levar pelo melhor caminho. Basta você ouvir, basta você obedecer. Caramba, tremendo isso aqui, né? Putz. Isso não é só para você, é para todos nós, para mim, para você, para sua família. Ouvir a voz do Espírito Santo como um GPS. Ter o relacionamento diário com ele. Isso vai fazer com que a sua lâmpada fique acesa o tempo todo. E ainda que você durma, você vai estar cheio do azeite. Ainda que você durma, vai estar tudo bem.
Olha aqui, ó. Todas dormiram, todas cochilaram. No versículo 5, todas cochilaram. E aí veio o grito: eis o noivo! Todas cochilaram, todas. Entende isso? Todas. Então, o que fica aqui para mim e para você? Essa prudência desse relacionamento diário, e é o que ele quer, e é o que é bom para nós, é o que realmente nos enche de uma alegria sobrenatural, é esse relacionamento com ele. É o que ele quer para você e para mim. É o que ele quer com a gente. Então medita na palavra. Seja o que você estiver fazendo, separa um momento especial no teu dia e medita na palavra. Por que eu faço a live às 5 e 8 da manhã? Por que eu estou fazendo no primeiro momento da manhã? E eu incentivo você, abra o seu canal, compartilha com mais pessoas, pega isso aqui que você está aprendendo aqui com a gente, troca com outras, compartilha com outras pessoas, leva para ela. Por quê? Porque isso daqui salva vidas, amigo. Isso aqui salva vidas. O nosso Café Campeão, o propósito dele é esse, salvar vidas, fazer vencedores. Fazer vencedores. Então, essa oportunidade ela é dada para você. Faça isso com outras pessoas. Leve essa oportunidade para outras pessoas. Seja você essa pessoa que vai compartilhar com elas. Você entende? Isso aqui faz a diferença na vida das pessoas. Isso aqui salva vidas. E você foi chamado nesse tempo para salvar vidas. Então, faz isso. Faz isso. E tenha o retorno tão maravilhoso do Rei, de muitas formas. A sua lâmpada estará sempre cheia, seus celeiros, seus lagares, todos cheios, transbordantes, de uma forma maravilhosa. Ele te chama para esse novo tempo, para esse novo momento, para essa nova hora. Então aproveita, porque ele está muito próximo de voltar. E você é essa pessoa que ele tem chamado para viver esse dia a dia com ele e compartilhar com outras pessoas essa maravilha, tá certo? Bora fazer o nosso boot vencedor? Bora fazer o nosso boot vencedora? Fique atento, esteja atento, prudente, atento, todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Rafa, lembra, traduz isso para só hoje, tá certo? Bora fazer aqui o nosso boot. Respira fundo, se coloque na posição de poder. Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, Pai querido, pelo ar que nós respiramos, pela saúde maravilhosa, pela prosperidade em nossas vidas, pelos pássaros que entendem algo tão precioso que é louvar a Ti. Pois está escrito, todo ser que respira, louve ao Senhor. E eu te louvo nessa manhã, por poder me conceder essa oportunidade de compartilhar aquilo que queima no meu coração com essas pessoas que o Senhor tem trazido aqui. Que a vida delas e de suas famílias e todos aqueles que estão próximos a elas se transforme de forma tal que nem ela se reconheça em 6 meses, Senhor, ela possa dizer, que é isso, o que aconteceu com a minha vida? Eu nunca imaginei viver essas coisas maravilhosas e hoje isso é natural na minha vida. Foi para isso que você foi chamado, para você viver o extraordinário de Deus todos os dias. Só continua firme, só segue em frente, vai ouvindo o que Ele vai te falando e vai fazendo, vai executando e você vai ver a transformação, a mudança e a vida que você tanto almejava dentro do teu coração acontecendo, porque é o que Ele quer para você e para sua família. Dá um sorriso bem bonito e diga, já é. Faça um excepcional dia. Essa escolha é sua. Essa escolha é sua. Tá certo, campeão? Um grande abraço. A gente se vê amanhã às 5 e 8 da manhã. Às 5 e 8 da manhã. Tá certo? Tchau, tchau.